O que te faz diferente de outras pessoas? Eu sou Lige e hoje eu vou tentar responder: será que testes de personalidade funcionam? Os traços de personalidade, as nossas preferências cognitivas, elas são maneiras da gente poder se comparar com outras pessoas. Aonde num espectro de 1 milhão de pessoas que a gente se encaixa. Então, os testes de personalidade, eles precisam traduzir isso para uma linguagem. Isso é muito difícil de fazer porque não existe um jeito de traduzir isso para uma linguagem que seja completamente honesto. É realmente muito difícil fazer essa tradução das preferências para uma linguagem, porque muitas vezes a gente vai achar que existe uma resposta certa. Então esses testes de personalidade, eles são ferramentas, essas preferências são ferramentas para a gente ter um conhecimento melhor de quem a gente é, principalmente comparado com as outras pessoas, porque a gente não vive sozinho. As preferências são as preferências comparadas com outras pessoas. E aí quando a gente traduz isso para uma linguagem, fica extremamente difícil de se reconhecer primeiramente, qual que é realmente a sua preferência e poder ser honesto em responder isso. Porque, por exemplo, se uma pergunta é assim: você é mais organizado ou desorganizado? Parece que a resposta correta é você responder: eu sou mais organizado. Mas isso nem sempre é verdade. Entre 1 milhão de pessoas, você é a pessoa que tende a ser mais organizada ou você tende a ser mais desestruturada. Então, a própria linguagem, ela dá vantagens para responder de uma maneira mais correta. Mas isso nem sempre é beneficial para você conseguir se conhecer completamente. Então, o que os testes tentam fazer é arranjar uma linguagem que tente demonstrar isso de uma maneira que não seja muito enviesada. Você tem que tentar responder da maneira que mais se alinha com você. Mas se tem uma resposta mais correta, que uma resposta melhor, normalmente as pessoas vão tender a responder da maneira melhor, né? E essa é uma das coisas que mais complica o resultado dos testes. Então, a tradução para a linguagem é extremamente difícil de fazer. Então essas preferências na personalidade, elas são ferramentas para você poder se descobrir e poder ver, comparado às outras pessoas, aonde que você se encaixa melhor. Essas são ferramentas para o seu conhecimento pessoal. Então você tem certas tendências, coisas que você tem mais habilidades em fazer, lados mais fortes, e você também tem lados que não são tão fortes, que precisam de mais desenvolvimento. Então, em geral, as pessoas têm certas preferências, mas isso não limita a sua potencialidade, quem você pode ser. Então não é porque você é um tipo mais desestruturado que você não pode ser uma pessoa organizada. Eu acho que você pode ter mais dificuldade em organizar as coisas, mas você precisa desenvolver esse lado também, e esse lado também faz parte da sua personalidade. Uma coisa que é muito importante pontuar é que todos nós temos todas as partes. A gente não é só uma coisa, a gente não é só as nossas preferências. A gente é tudo, e isso significa que a gente precisa trabalhar em certas coisas e que a gente tem facilidade em outras coisas. Então a honestidade na hora de responder o teste é muito importante. Mas como tem essa dificuldade para traduzir para a linguagem, fica realmente muito difícil de ser honesto na hora de responder as perguntas dos testes. Então, para responder a pergunta, será que testes de personalidade funcionam? Eles funcionam, só que o problema é como que essas perguntas, como que essa linguagem é traduzida, que a gente pode responder de uma maneira honesta e que não seja agressiva com a gente. Então não é nada fácil criar esses testes de personalidade, porque a maneira que você cria as perguntas, elas ditam mais ou menos como as pessoas em geral vão querer tender a responder essa pergunta. Organizado ou desorganizado? Em geral, as pessoas vão querer responder que elas são mais organizadas, porque parece que essa é uma resposta melhor. Então como que a gente faz uma tradução, uma linguagem que seja honesta para poder mostrar os dois lados da moeda? Porque a gente tem os dois lados da moeda, essa é a parte importante. Mas qual delas é realmente a sua preferência natural e qual você tem menos preferência e precisa trabalhar um pouquinho mais? Então os testes de personalidade que são melhores, eles vão ter perguntas muito mais desenvolvidas, que não vão ser tão diretas e também vão tentar ser mais honestas e não vão ter um direcionamento de uma resposta melhor. Porque isso vai complicar muito na hora de você fazer o teste,
você vai querer responder de certa maneira, mas isso não vai te dar o resultado que você realmente é. Então, para fazer esse teste, primeiro você precisa de um autoconhecimento muito grande e você também precisa pegar de referência das outras pessoas o que elas acham de você também. Então, você precisa tanto levar em consideração o que você acha de você e também o que as outras pessoas acham de você. Isso é muito, muito difícil de realmente fazer, porque a gente tem uma visão de nós mesmos. Normalmente, em algum ponto, a gente se vê de uma maneira que a gente não é. A funcionalidade dessas preferências é para a gente poder se enxergar de uma maneira que seja justa com a gente e também a gente possa ver os outros lados que a gente não tem tanta preferência e que a gente precisa desenvolver. E isso é uma oportunidade para a gente poder ser um ser humano mais completo, para a gente poder ver que a gente precisa trabalhar em outras áreas. Todo mundo, não existe um tipo de personalidade perfeita. Existe talvez uma pessoa que é completa. Não depende do tipo de personalidade dela. Ela pode ser qualquer tipo de personalidade, mas se ela envolver todos os lados dela, ela vai ser uma pessoa muito mais completa. Então essas preferências que a gente tem, elas tentam dizer quem a gente é comparado com outras pessoas. E muito do problema, eu acho que o que as pessoas entendem disso é que é uma coisa limitadora. Então você é desse jeito e você é desse jeito, não tem como mudar. E de algumas maneiras não existe mesmo um jeito de mudar as suas preferências, mas existe a maneira de você conseguir compensar as partes que você não é tão forte para conseguir ter elas boas também. Você pode ser uma pessoa mais desestruturada, mas também muito bem organizada. E aí uma pessoa que é dessa maneira, que tem um jeito mais desestruturado e é organizado também, como que ela vai responder essa pergunta, né? É muito difícil, dependendo do seu nível de desenvolvimento, dizer qual que é seu tipo de personalidade, quais são suas preferências. Então esses são alguns problemas do teste de personalidade, né? A gente realmente tem uma dificuldade em poder responder essas perguntas. Nenhum teste de personalidade é perfeito, então eu não confiaria 100% que o resultado que você teve é quem você é. Eu acho que precisam de muitas considerações para você ver realmente em qual espectro você cai. E não é apenas um teste que vai te dizer isso. O teste é uma ferramenta para a gente poder analisar qual é algumas preferências que você respondeu dessa maneira. Mas isso não dita quem você é. E eu acho uma pena quando a gente limita as pessoas pelo tipo de personalidade. Eu acho que isso é... as personalidades, as preferências são apenas realmente preferências que a gente tem. A gente tem preferências por fazer certas coisas, mas não quer dizer que a gente não é bom em outras. Então, o que o teste quer responder é: quais são as suas preferências? Mas com essa tradução para a linguagem fica extremamente difícil de ter uma resposta honesta. Testes de personalidade funcionam? Sim. Não. É mais complicado que isso. Os testes de personalidade estão sempre melhorando e tentando fazer isso de uma maneira que seja mais completa e menos enviesada. Mas lembrando que eles não são perfeitos. E só você vai poder saber realmente quais são as suas preferências. E aí você vai precisar de um conhecimento do que são essas coisas. Se você tem interesse e quer saber mais sobre os tipos de personalidade, aqui no canal a gente fala exatamente sobre isso. Então esse é meu convite para você se inscrever no canal e conhecer um pouco mais sobre as personalidades. Então muito obrigado por ter passado esse tempinho aqui comigo, espero que a minha resposta tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre os testes de personalidade. Eu sou o Lige e até o próximo vídeo. Tchau!